Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre a fixação biológica de nitrogênio. Aqui, a quantidade que nós temos na atmosfera terrestre, 79%, quase 79%. Então, é uma alta comparado com as demais. Então, a parte biológica, a fixação biológica, ela é muito importante. Como nós sabemos que na cultura da soja, né, os fertilizantes nitrogenados reduziu ao longo de todos esses anos de estudo, né? Os fertilizantes, eles quase não têm a presença do nitrogênio, tem um que é 2,20,20, acho, mas a maioria é tudo zero, alguma coisa, não tem nitrogênio ou tem muito pouco. Na formulação dos fertilizantes, a forma de absorção do nitrogênio, micro-organismos fixadores, essas bactérias, a adubação nitrogenada, na qual é feita, e o nitrogênio quando ele está combinado com a matéria orgânica, lá no solo. Então, aqui com a amônia nós podemos ter volatilização, e com o nitrato nós podemos ter a lixiviação, ou ele é perdido pela atmosfera, pela desnitrificação, porque ele vai liberar um oxigênio e vai voltar a ser N2, ou ele pode ser carreado, né, juntamente com o lençol freático pelo solo quando tem depois da aplicação do adubo. Perdas de compostos nitrogenados. Bactérias anaeróbicas utilizam o nitrato como receptor de elétrons na respiração, que é como exemplo as pseudomonas, e ocorre principalmente em camadas profundas do solo. Então, as pseudomonas, elas fazem essa respiração e vão usar o nitrato como receptor. Então, acaba liberando o oxigênio e o nitrogênio volta para a atmosfera. Então, falando um pouco da fixação biológica de nitrogênio. Então, se a fixação é a incorporação do N2 atmosférico, né? Ele faz uma ligação tripla, se eu colocar lado a lado um nitrogênio aqui, ele vai fazer uma ligação tripla, e somente quem consegue fazer essa incorporação no solo para um composto nitrogenado é as bactérias. Então, é a principal forma de introdução nos ecossistemas e tem um sentido amplo. Pode ser por descargas elétricas, atividades vulcânicas, fixação industrial, que é através dos fertilizantes, e biológica, que é a realização com as bactérias. E no sentido restrito, né, que é a redução para a formação da amônia, NH3, é a fixação industrial. Então, aqui só mais uma vez mostrando, né, a fixação do nitrogênio no solo com as bactérias rizóbio, e que passa por todo o processo, né, do amônio ou da amônia para nitrito ocorre a oxidação pelas bactérias nitrosomonas. Do nitrito para nitrato é a bactéria Nitrobacter. Aqui, o nitrito ele pode ser lixiviado, ele pode ser incorporado pela planta, mas se ele for liberado na atmosfera, é o processo de desnitrificação, e ele é liberado na forma de N2, nitrito ou N2O, depende, né, como foi feita essa ligação, que ele é feito pelas bactérias pseudomonas, são bactérias anaeróbicas. Aqui é um processo um pouco mais, é o mesmo processo, mas está mostrando também, né, a excreção dos animais, também é importante para a incorporação do nitrogênio no solo. E é só mostrando o processo mais detalhado, né? Aqui eu tenho a bactéria fixadora de nitrogênio, então ela pega o nitrogênio da atmosfera e já incorpora e faz todo o processo. Aqui mesmo nas raízes, eu posso ter bactérias que vão fixar ele no solo, vão transformar ele em amônia, vai passar a ser nitrito, nitrato, e a planta pode incorporar aqui. Então, tem essas duas maneiras também. Ou as bactérias, né, pegam aqui na atmosfera e já incorporam aqui mesmo na planta, ou as bactérias presentes no solo vão fazer isso. Aqui está mostrando as bactérias desnitrificadoras, né, que transformam o nitrato e libera ele para a atmosfera. Então, a fixação industrial. A fixação industrial, no caso, nós temos que fazer um aquecimento a 300 a 400 graus, que é a queima do petróleo, fornece a energia para a reação do hidrogênio com o nitrogênio, e com isso vai formar amônio. O nome do processo é Haber-Bosch, como ele é conhecido, e ele é a utilização direta e outros compostos, né? No caso, são para fertilizantes nitrogenados. A fixação industrial do nitrogênio é realizada através da queima do petróleo, e como nós temos alguns fertilizantes nitrogenados, esse é o processo. Mas o nosso interesse aqui
é a fixação biológica de nitrogênio. Nós vamos ver um pouquinho mais passo a passo da fixação biológica de nitrogênio e a sua ligação direta, no caso, nós vamos estudar, né, como isso acontece com as leguminosas. E como nós temos um grande exemplo, é a questão da soja. Então, ela é realizada por alguns micro-organismos procariontes, que elas possuem um maquinário enzimático, que eles têm essa capacidade de reduzir o nitrogênio da atmosfera a amônia. Essas bactérias, esses procariontes, né, são bactérias que podem ser de vida livre ou viver em associações com eucariontes, no caso, as plantas. Estabelecem relações simbióticas, principalmente com vegetais superiores, que são com as raízes fanerógamas, que são os nódulos, e podem fornecer energia direta ou indireta. Então, resumindo aqui, nós temos os micro-organismos procariontes, que podem ser bactérias de vida livre, cianobactérias ou as bactérias da família Rhizóbio, que fazem essas relações simbióticas com os vegetais superiores. No caso, são as famílias das leguminosas, que eles acabam fazendo essa nodulação na raiz. Então, nós vamos estudar um pouquinho focado nisso. Então, aqui só uma foto mostrando, né, do Brad Rhizóbio. Aqui como que são os nódulos na raiz da soja, que estão mostrando também a nodulação. Então, os principais gêneros de bactérias fixadoras em leguminosas, fixadoras de nitrogênio. Azorizóbio, o Bradyrhizobium, Photorhizobium, Rhizóbio e Sinorrhizóbio. Então, a família Rhizóbio, gênero, na verdade, desculpa, Rhizóbio e Bradyrhizóbio são as mais estudadas. E são as de nosso maior conhecimento, né? Então, são três grupos principais. São as bactérias, as cianobactérias e actinomicetos. Então, as bactérias, o grupo 1 são bactérias de vida livre, que elas vivem no solo. Essas bactérias, elas podem ser aeróbica, anaeróbica ou anaeróbica facultativa. Elas têm essa opção, né, de tanto usar ser anaeróbico e fazer a respiração, ou fazer ser aeróbica e utilizar o oxigênio. Nós temos as cianobactérias, que são espécies filamentosas, né? Elas fazem a produção do ATP, produção de energia, por fosforilação e fixação de nitrogênio. Então, elas produzem essa energia e fornecem o nitrogênio para a planta e fazem a produção de energia também, a produção de ATP. Como sobrevivência, então, ou elas vivem na filosfera ou rizosfera, elas utilizam os exudados das folhas e raízes. Então, vamos imaginar assim, eu tenho um solo, e nesse solo eu acabo, sempre tem alguma palha vegetal, alguma coisa que está em decomposição. E com isso acaba liberando alguns exudados, e isso serve também como alimentação, vamos dizer assim, acaba tendo uma relação ali entre essas raízes, entre essas folhas, porque quando faz a decomposição, também está fornecendo nitrogênio para essas bactérias. Ou elas podem fazer associação também com algumas raízes, que nem a mandioca, que nós vimos, né? A mandioca, ela tem raízes superficiais, assim, que não tem uma capacidade tão alta de fazer a absorção do fósforo, por exemplo. Então, elas acaba fazendo uma associação com essas bactérias. Não ocorre penetração, pode não ocorrer ou ocorrer, depende da bactéria e depende da planta hospedeira também. É uma associação mutualística. Parte desse nitrogênio fixado pelos micro-organismos é utilizado pela planta. E, em contrapartida, a planta ela vai fornecer esses carboidratos, que são a energia, em resposta, em agradecimento pelo fornecimento do nitrogênio, né? As plantas vão fornecer esse carboidrato, essa energia, para um micro-organismo. Então, acaba tendo uma relação ali, um relacionamento. Então, o micro-organismo vai lá, ele tem essa capacidade, ele tem essa função. Então, se ele consegue trabalhar associando o nitrogênio, captando nitrogênio atmosférico e reduzindo ele a amônio, a amônia, e liberando isso para a planta, em contrapartida, em forma de agradecimento, vai lá e fornece os carboidratos. Vamos. Então, aqui estão mostrando o sistema mutualístico, né? Que ocorre principalmente em milho e azospirilo. Vem muito sendo estudado, né? Do azospirilo em gramíneas.
Então, aqui só mostrando, né, uma foto da Maria Ângela Hungria, é uma grande pesquisadora da Zospirilo, na Embrapa. Então, quando você for estudar a Zospirilo, vai ter muita citação dessa pesquisa aqui. Bactérias fixadoras. Genericamente, são o Rhizobia e Actinomycetes. Os Rhizobia, então, bactéria gram-negativa, ela pode ser não espurulante, aeróbica, principalmente em leguminosas. Então, aqui, quando a gente fala em Rhizobio, né, a gente já lembra muito do nome utilizado, Bradyrhizobio, Rhizobio, os principais gêneros estudados. Actinomycetes, eles são procariontes também, só que eles são gram-positivos, mas eles têm um crescimento mais lento, né? O Rhizobio consegue fazer uma associação assim mais rápida com a planta e tem uma resposta maior. Então, o estudo de Rhizobio e das leguminosas, essa interação começou a ser estudada em 1886. Com isso, foi revelando, né, algumas estruturas nodulares nas raízes de ervilha. E com isso, então, começou a ser estudado a fixação biológica de nitrogênio nas plantas superiores, né, e o processo da adição do nitrogênio externo à planta no ecossistema. Como que está sendo introduzido o nitrogênio da atmosfera lá para a planta fazer essa absorção? Então, começou esse estudo para fazer essa descoberta. Então, aqui, ecossistemas naturais equilibrados. Algumas leguminosas, elas podem não apresentar nódulos, e isso pode ser pouco, né, ou ineficiente. Então, o fornecimento de nitrogênio para a planta pode ser ineficiente. A taxa de fixação é reduzida ou nula, porque se ela não apresenta muitos nódulos, ela não apresenta uma boa associação com a bactéria, ela acaba também não fornecendo e não fixando nitrogênio. Não fornecendo para a planta e a bactéria mesmo acaba não fixando em grande quantidade. E essa taxa ela vai depender do genótipo do hospedeiro. Digamos, há muitos estudos na literatura que falam do milho, por exemplo, com associação com a Zospirilo. Alguns lugares dá certo, outros lugares não dá certo, porque a Zospirilo é uma bactéria de vida livre, ele não é uma bactéria que nem o Bradyrhizobio na soja, que faz essa associação, digamos, é uma relação certa, um relacionamento que, tipo, ele se encaixa. O Azospirilo, ele não tem essa necessidade, ele é de vida livre, então ele não é, nossa, é certo que o Azospirilo introduzido ali na inoculação da semente, ele vai fazer associação com o milho. Então, isso vai depender do genótipo do hospedeiro e da estirpe do Rhizobio. E bem como a interação entre esses dois, né? E o ambiente. Se tiver um estresse hídrico muito grande, acaba não sendo favorável para o Azospirilo, por exemplo, e ele pode acabar morrendo. Então, por hoje era isso, pessoal. Na próxima aula